Fluxo de caixa, sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes para qualquer empresário pequeno, médio, grande. Precisa ter um fluxo de caixa. Mas para pequenos empresários, você não precisa pagar, você não precisa ter custos, né, para poder gerenciar o fluxo de caixa, que você pode estar utilizando uma planilha como essa, que eu vou te mostrar, né, na prática, e como utilizar ela dentro do fluxo de caixa. Primeiro de tudo, a gente tem aqui os nossos cadastros, né? A gente precisa cadastrar aqui tudo aquelas informações que nós precisamos ter. Nós temos aqui os saídas, então, tem aqui fornecedores, folha de pagamento, INSS a recolher, FGTS, retirada dos sócios, impostos, aluguéis, energia elétrica, telefone, serviços de contabilidade, combustíveis, manutenção de veículos, manutenção de fábrica, despesas diversas, férias, 13º, verbas para rescisão, empréstimos, financiamento de equipe, despesas financeiras, pagamentos novos, empréstimos e outros pagamentos, porventura se possam ter. E nós temos as entradas, né? Previsão de recebimento de vendas, contas a receber, vendas realizadas e outros recebimentos. Caso eu precise de mais linha, né? Eu dou um tab e aí aparecem linhas aqui, por exemplo. Então eu tenho contas a receber, vendas realizadas, então contas a receber, por exemplo, são vendas a receber. Então, aqui. E aí eu tenho 3, 4 tipos de preenchimento aqui. Eu tenho um preenchimento diário, tá? Ele tá aqui. E o preenchimento mensal tá aqui. E aí eu tenho o resultado do primeiro semestre, do segundo semestre também, que vai estar aqui em após isso. Vamos lá preenchendo a questão do planejamento diário. Então, eu tenho aqui a previsão e eu tenho o realizado. E eu sempre gosto de trabalhar o fluxo de caixa com previsão e realizado. Por quê? Porque você previsiona, você tem uma meta de acontecimento, e aí você vai ter a meta de recebimento, né? Você vai ter o realizado, você vai ver se a meta se realizou. Vou colocar o seguinte, ó, primeiro aqui na segunda eu tenho uma previsão de 5.000 de venda. Primeiro vamos preencher as previsões, depois nós vamos para os realizados. Aí eu tenho contas a receber, né, vendas realizadas, vou colocar assim, R$ 3.000. Então eu tenho vendas novas, de vendas que eu já fiz, que eu preciso receber, outros recebimentos aqui, vendas, alguns juros, alguma coisa que ficou, vou colocar R$ 1.000 aqui. Eu tenho as saídas, né? Quando eu falo de saídas, é que eu tenho as despesas, né? Da mesma forma, eu vou ter a previsão. Fornecedores, previsão de segundo, por exemplo, eu vou colocar R$ 1.000 aqui de previsão aqui, pagamento, né? Os fornecedores vão querer bem receber na segunda-feira. Folha de pagamento, né? E aí eu vou ver muito do dia de que cai essa semana, então eu vou colocar, por exemplo, zero, não vou pagar nada. ETS zero, retirada dos sócios zeros, né? Vou colocando aqui. Imposto de vendas eu não pago na segunda-feira. Aluguéis também não. Financiamento de equipe também não. Manutenção de veículo também não. Despesas diversas eu posso colocar R$ 500 que possam acontecer. Pagamento de empréstimo não, ETS não. Pagamentos novos de empréstimos não. E eu vou colocando. Lembrando que isso não quer dizer, mas a previsão é mentirosa. O que a gente precisa entender? É que eu tenho minha previsão de vendas ser diário, tá? Todos os dias eu tenho fluxo de caixa, eu tenho entradas e tenho saídas. Mas nem todo dia eu vou ter todas as saídas, nem todo dia eu vou ter todas as entradas. Então, por exemplo, aqui na terça-feira, só para você ter uma ideia, eu vou ter lá, tipo, minha previsão de vendas, novas vendas 5.000, receber vendas realizadas, eu tenho 2.000 de vendas para receber nessa terça, e outros recebimentos eu tenho zero. Beleza? Aí quando eu vou aqui para a previsão de terça-feira, eu tenho mais alguns fornecedores, mas mais pouco, e aí é o dia de eu pagar as pessoas. Então eu tenho aqui uma folha de pagamento de R$ 2.500, por exemplo. É o FGTS aqui eu tenho mais R$ 200 de FGTS, né, que é proporcional. Aí eu tenho a retirada dos sócios acontece aqui, então eu tenho, por exemplo, R$ 3.000 de retirada de sócio, né, aqui zerou, retirada de sócio, imposto sobre venda não tem, não pago imposto aqui, aluguel não paguei aqui, financiamento de equipe não tem, né, e aqui eu vou zerando aqui, ó, tá vendo? Então, lá no final, quando a gente analisa, ó, então eu tive 6.200 de resultado de custo, né? E aí eu venho aqui na minha previsão. Então, na minha previsão, para você ter uma ideia, eu tive a entrada anterior, né? Eu tive 7.500. Aí aqui a previsão de terça eu tenho 800, entradas menos saídas. Saldo anterior 7.500, né? Que é a entrada e saídas, e o saldo acumulado, saldo final aqui dessa semana. E aí eu tenho realizado, é claro, né? O realizado, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu fiz 3.000. Opa, 3.000. Eu recebi 1.500. Eu recebi R$ 1.000 aqui, e outros recebimentos. A segunda, eu paguei os R$ 1.000 pro fornecedor. Pago o fornecedor. E eu paguei aqui R$ 100 de despesa diversa. Isso foi pago. Logo, então, na minha planilha aqui, a minha segunda-feira, saldo de entradas menos saídas, foi de R$ 4.400 aqui na segunda-feira. Se eu faço isso na terça da mesma forma. Então, na terça,
Eu tenho lá, digamos que eu fiz R$ 4.500 de venda, eu recebi os 2.000, aí não recebi nada aqui. Aí aqui eu tenho no fornecedor os 500, eu tenho 2.500, eu tenho os 200, eu tenho os 3.000 aqui. E aí eu deixo tudo o resto zerado. Então eu tenho, na verdade, no realizado de entradas e saídas, eu tenho R$ 300. Logo, dentro do meu fluxo de caixa semanal, eu tenho aqui 4.700. Então eu vou fazendo isso dia a dia, para depois eu ir para o mês, né? Dentro do mês aqui eu vou fazer a mesma visão de fazer isso. Então, eu fiz diariamente, né? Então eu fiz semanal, e aí eu vou somando aqui essas semanas, e aí lá no mês eu vou ter da mesma visão. Preenchi mensal, preenchi todos os dados aqui bonitinho. Eu venho para o primeiro semestre, depois eu venho para o primeiro semestre, preencho todos os dados do primeiro semestre, depois eu preencho todos os dados do segundo semestre. Mesma forma que eu preenchi aqui para você o diário, com a previsão e com o realizar. O diário ele é um pouquinho mais difícil de preencher, porque, igual eu falei, tu tem que analisar os dias que as coisas vão receber, os dias que vão acontecer as coisas de pagamento. Então, eu tenho que ter muito bem no boletos, notas fiscais, né, comprovantes de pagamentos, comprovantes de despesa, comprovante de dívidas, né, para eu poder fazer aí os pagamentos corretos, esses pagamentos de forma precisa e de forma correta também para evitar problemas financeiros aí de atrasos, multas e tudo mais. Então, dessa forma que a gente preenche o poder fluxo de caixa, ele é simples, mas exige aí uma atenção redobrada para que você não cometa erros, né, principalmente no preenchimento diário. O preenchimento mensal é mais fácil que você pega o acumulado do mês, mas o diário ele é muito importante para você entender quais são os dias do mês onde você tem o maior volume de pagamento. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, na terça-feira eu tenho um volume de pagamentos muito maior, fazendo com que o meu saldo final do dia seja bem pequeno. Logo, se eu tenho, mas se eu tiver uma venda abaixo, daí se de repente aqui eu fizesse, ó, R$ 2.000 de venda, lucro realizado. Olha aqui, aí é R$ 2.200 negativo. Ah, mas o que que acontece? Eu tenho realizado a segunda-feira, que vai cumprir esses R$ 2.200 negativos aqui e vai me ajudar a pagar as contas. Então eu preciso entender isso, porque se eu tenho um dia onde eu tenho um alto volume de despesa e talvez nesse dia eu não consiga vender o suficiente para pagar, eu preciso pegar a grana de outros dias para que eu possa colocar. Por isso, depois que eu faço o mensal, também é importante eu fazer o semestral para entender dentro dos meses, né, se realmente nesse período mensal aí, tem meses que acontece da mesma forma, tem meses que eu vou ter uma despesa muito alta e talvez ele fique no vermelho. Se eu analisar um mês, eu vejo que é um mês ruim, mas eu não posso analisar somente o mês, eu tenho que analisar o período. Aí eu analiso 6 meses. Da mesma forma que eu não posso analisar talvez um dia, eu tenho que analisar semana, da mesma forma que eu não posso utilizar só uma semana, eu tenho que analisar o mês. Então, os contextos, eles vão nos trazendo aí essa visão de resultados. Talvez eu precise analisar de uma forma mais calma o período, analisar de uma forma mais ampla. Eu gosto sempre de dizer que é amplitude, ou seja, o período de análise, ele traz aí também resultados muito importantes para a gente, ele vai nos trazer um resultado muito legal. Então, o planejamento de fluxo de caixa é muito importante para o empresário, que é uma demonstração financeira, né? É uma forma de eu analisar financeiramente detalhes, é uma forma de eu realmente estar dentro de uma demonstrativa de fluxo de caixa, né? Entendendo aí se está tudo dando certo ou tem problemas. E eu espero que você tenha entendido. Espero também que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. Por enquanto, tudo vai.